Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, para a amada igreja, para os amados irmãos, para os amigos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos nesta manhã de estar trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração no programa Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Que Deus esteja nos guardando. É uma semana abençoada que o Senhor tem aí para cada um de nós. Amém? Quero trazer um texto muito abençoado aqui em 1 Samuel capítulo 14, amém? Vamos ler juntos, amém? Você estiver aí, pega a sua Bíblia, vamos estar lendo juntos aqui para magnificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor, a epígrafe do texto diz assim: a vitória de Jonatas contra os filisteus. Sucedeu, pois, um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passamos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que estava em Migron. E o povo que havia com ele era 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Silo, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus desta banda, havia uma penha aguda, e de uma a outra banda a penha aguda, e era o nome de uma Bozes e o nome da outra Siné. Uma penha para o norte estava defronte a Micmas, e a outra para o sul, defronte a Gibeá. Disse, pois, Jonatas a seu moço, que lhe levava as armas: vem, passamos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens em teu coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: sobe a nós, então subiremos, pois o Senhor vos entregou na nossa mão. E isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois, a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: sobe a nós, e nós vulo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos em seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Então sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve temor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição
os destruidores tremeram e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim. Eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatã, nem seu pajem de armas estava ali com eles. Então Saul diz a Aías: Traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando ainda falando com o sacerdote, o alvoroço havia no arraial dos filisteus, ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus como dantes, e subiram com eles ao arraial em redor. Também estes ajuntaram com os israelitas, e que estavam com Saul. E Jonatas, ouvindo, pois todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiram, eles subiram e perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor Israel. Naquele dia, o arraial passou até a Bet-Aven. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, bom dia, minha amada irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja te abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, amados irmãos, que nós lemos nas Sagradas Escrituras que Jonatas, ele resolve ir contra os filisteus, somente ele e seu pajem de arma. E ele faz ali uma consulta a Deus, e ele fala com Deus a respeito do que ele ia fazer. Se Deus confirmasse o seu propósito, ele subiria. E nesse propósito que ele fez com Deus foi que, se os filisteus falam: sobe a nós e nós estaremos aqui esperando vocês para destruir, e ele realmente subiria. E se ele falar: para onde vocês estão, ele não subiria, ele ficaria naquele mesmo lugar. Então os filisteus falaram assim: então vem até nós, sobe até nós. E ali foi a confirmação de Deus. E Jonatas, ele entrou ali na guerra contra os filisteus, e ele foi vitorioso, porque o Senhor estava com ele. E o tremor que o Senhor colocou no arraial dos filisteus, eles tremeram, porque aquilo não era um tremor normal, mas era um tremor de Deus. Então nós precisamos entender que Jonatas, ele foi para ajudar na batalha, ele foi para encorajar o povo de Israel, sabendo que o Senhor estava com eles. E o seu pai, ele estava num destacamento de 600 homens, e seu pai fizera contar e achar a falta de Jonatas e de seu pajem de arma. Nisso, na batalha, amados irmãos, no texto mais à frente aí, que diz que Saul, ele fez um voto, né? Ele votou ali, e ele disse que nenhum homem comeria ou bebia. Esse voto ele fez ao Senhor, a não ser, né, que naquele momento acontecesse alguma coisa, a não ser a vitória. Eles queriam a vitória sobre os filisteus. Então nisso, durante a batalha, Jonatas já se esfalecendo, ele tocou a sua espada no favo de mel e provou do mel, e seus olhos brilharam novamente. E isso fez com que as suas forças recobrassem e ele lutasse com mais vigor. E esse voto que seu pai fez
Aconteceu que naquele momento veio a cobrança de Deus, porque Jonatas ele lançou a espada naquela comida e comeu, né, no favo de mel. E seu pai ele mandou lançar sorte para ver quem cairia sobre a tribo, sobre a casa de quem e quem seria o culpado daquela situação toda. E a sorte caiu sobre a casa de Saul e tirou sorte entre ele e Jonatas, e a sorte caiu sobre Jonatas. E nisso o seu pai arrancou da espada para matar o seu próprio filho, a Jonatas, porque ele tinha lançado do mel a espada no mel e provado daquele mel. Mas a palavra do Senhor disse, amados irmãos, que todo o exército de Saul disseram assim: não, de maneira nenhuma. Imagina Jonatas, que nesta manhã trouxe livramento a Israel, e o Senhor combateu com ele na guerra. E uma das coisas que aconteceu foi que Jonatas não estava conosco quando o Senhor voltou. E naquele dia, a mão do povo livrou Jonatas da morte, porque ele era inocente daquilo que foi votado. Então, amados irmãos, quando nós votamos ao Senhor, o nosso voto é uma coisa muito séria. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ver e rever os nossos conceitos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer com que aquilo que temos colocado diante do Senhor seja verdadeiro, seja uma bênção. Ontem eu estava ainda falando e pregando, né? Quando estava falando em 2 Crônicas, capítulo 26, estava falando a respeito, né, de o servo do Senhor, Uzias. E a palavra do Senhor diz, amados irmãos, que Uzias, ele entra dentro do templo, né? E quando ele entra dentro do templo para queimar incenso, aquilo era a função, né, dos sacerdotes. Então, quando a gente vota ao Senhor, quando a gente faz um propósito com o Senhor, quando a gente é chamado para tal posição, a nossa posição tem que ser aquela que o Senhor nos colocou. A gente não pode sair daquilo que Deus nos colocou, daquilo que Deus tem nos colocado. Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos estar observando tudo aquilo que Deus tem colocado para nós. Hoje em dia nós temos uma mania muito grande de julgar a vida uns dos outros, principalmente multidões de pessoas têm julgado aos pastores e assim por diante, falar que o pastor é ladrão, falar de um monte de coisa. E o Senhor, ele diz para mim e para você que ele é o único juiz. Então não cabe que nós venhamos estar julgando uns aos outros. Nós precisamos estar edificando uns aos outros, porque nós somos servos uns dos outros. Nisso tudo que eu trouxe em relação à palavra de estar ajudando mutuamente, o que eu quero dizer é que o esplendor da glória de Deus é necessário que eu e você, que nós recebemos da parte de Deus o melhor que Ele tem para cada um de nós devemos ficar naquilo que Deus nos colocou. Nós devemos, conforme eu disse, ser servos uns dos outros, ajudar mutuamente e fazer com que a vida do outro venha a ser uma bênção também na presença do Senhor. Eu quero trazer um texto de reflexão que eu gosto muito das reflexões. Eu já falei com os irmãos que Jesus ele ensinava por parábolas, né? E aqui diz assim no texto, panquecas. Diz assim, Brandon, no auge de seus 6 anos de idade, levantou-se mais cedo em uma manhã de sábado, disposto a preparar uma surpresa para seus pais. Queria fazer panquecas para o café da manhã. Ele pegou uma tigela e uma colher, puxou uma cadeira, abriu o armário e pegou uma pesada lata de farinha. Acabou derramando toda a farinha pelo chão. Com as mãos, ele recolheu um pouco da farinha e jogou na tigela.
enquanto deixava no chão o rastro de todos os seus passos, e tinha também algumas pegadas de seu gatinho. Brandon estava coberto de farinha e frustrado. Ele queria preparar uma boa surpresa para sua mãe e para seu pai, mas estava estragando tudo. Ele não sabia o que fazer em seguida. Se colocava tudo no forno ou no fogão. E ele não sabia como fazer o fogão funcionar. De repente ele viu o gatinho lambendo a tigela com a mistura e expulsou o gatinho da cozinha, mas acabou derrubando uma cartela de ovos no chão. Freneticamente tentou limpar aquela monumental bagunça, mas escorregou nos ovos, deixando lambuzado seu pijama. Foi aí que ele viu seu pai parado à porta da cozinha e, assustado, Brandon arregalou os olhos. Tudo o que ele queria fazer era preparar uma boa surpresa, mas o que ele conseguiu mesmo foi uma terrível bagunça. Ele estava certo de que iria levar uma tremenda bronca, talvez até mesmo uma surra, mas seu pai apenas o olhava. Deixa eu subir o texto aqui. Mas seu pai apenas o olhava. Então, atravessando cuidadosamente aquela bagunça, ele apanhou o filho e o abraçou e o acariciou, sujando todo o seu pijama. E assim é que somos também tratados por Deus. Algumas vezes tentamos fazer algo de bom, mas erramos em algum ponto e provocamos uma tremenda bagunça. Nosso casamento um pouco arranhado, ou insultamos um amigo, ou executamos nosso trabalho conforme deveríamos, ou não executamos o nosso trabalho como deveríamos, ou não cuidamos direito da nossa saúde. Às vezes nos colocamos em lágrimas por tudo o que de errado fizemos, e quando Deus nos apanha no colo e nos ama e nos perdoa, apesar das nossas bagunças, mas só porque queremos fazer confusão, só porque não queremos fazer confusão, não podemos deixar de tentar fazer panquecas para Deus e para os outros. A mudança é a única certeza estável em nossa vida. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Alessandra, Deus esteja abençoando, guardando, operando, amém? Darcília Alcese também, a nossa diaconisa, Deus esteja abençoando nesta manhã. Então, amados irmãos, eu trouxe aí o texto bíblico, um texto de reflexão. No texto de reflexão a gente vê o garotinho, né, ele tentando fazer panqueca por seu pai e sua mãe. Seria surpresa que ele iria preparar para os pais. E a gente vê que ele fez aí uma tremenda bagunça, né? Sujou tudo, e quando o pai aparece na porta, ele fala: "Ih, agora vou levar uma bronca, uma surra". E dentro do meu coração, dentro de mim, só estava querendo ajudar, só estava querendo fazer algo, uma surpresa boa. Muitas vezes, quando as pessoas olham para a gente assim, elas não sabem o que estava dentro do nosso coração. E muitas vezes nós somos repreendidos, né? Mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece os nossos pensamentos. Nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe todas as coisas e Ele contempla a intenção do teu coração. Ele sabe que você está tentando acertar, mesmo errando, mesmo fazendo uma tremenda bagunça, Ele sabe que você está tentando acertar. A gente olha, amados irmãos, o homem, conforme eu trouxe o texto, né? Jonatas, ele vai ao arraial dos filisteus porque o exército de 600 homens de Saul está ali preparado para a guerra, mas ele sai ali sem o pai perceber, ele sai com seu pajem de arma e ele vai à luta, e ele ali
vai até a guarnição dos filisteus e ele ali destrói a guarnição dos filisteus de 21 homens. Ele coloca aqueles homens por terra e ali o tremor de Deus cai no arraial dos filisteus e sai todos eles à guerra e coloca, aleluia, glórias a Deus, o exército filisteu para fugir da presença deles. O exército filisteu parte em retirada. Mas Saul antes ele tinha votado diante de Deus, mas Jonatas não estava presente quando Saul votou, falou assim: um homem que provar algum alimento ou comer alguma coisa, esse será morto. E aí mais tarde vem a palavra do Senhor diante de Saul e lança a sorte cai sobre Saul, e ali naquele momento, entre ele e Jonatas, e a sorte cai sobre Jonatas, e ele arranca da espada para matar Jonatas, e o povo fala: logo este que fez uma tremenda bagunça no arraial dos filisteus e nos trouxe vitória, logo ele que vai morrer. Ele não estava aqui quando o Senhor voltou, ele estava batalhando no arraial dos filisteus. Então, de maneira nenhuma, hoje este homem não morre, de maneira nenhuma. Então a gente vê como Deus ele prepara, como Deus ele vem, abraça, guarda, apesar das situações que nós temos feito por aí, o Senhor vem e nos protege, nos guarda. Ele vem e faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Que venhamos olhar para Deus, que venhamos nos guardar nos braços do Pai, porque Ele tem olhado para nós e tem falado assim: filho amado, vem e abraça. A gente olha aí a sujeira, né, do filho, ele se sujou todinho, né? Imagina ovo, farinha, gato na cozinha, leite. Imagina a sujeira que ficou aquela cozinha. O pai levanta da cama, o pai fica em pé na porta e vai lá e agarra o filho e abraça. O pai sujou o seu pijama todo com a sujeira que estava no pijama do filho. E eu posso dizer a você que o Pai, ele se sujou por mim e por você quando ele nos pegou no colo. A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Mas o meu pecado, o teu pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo entrou nessa brecha aí, Jesus Cristo falou: eu vou limpar o pecado da humanidade. Ele nos abraçou, Ele nos guardou, Ele nos livrou de toda essa sujeira, Ele se sujou por nós. E naquele grande momento na cruz do Calvário, Ele fala: Pai, Pai, por que me abandonaste? E naquele momento ele sentiu que ele estava sozinho. O Pai virou as costas para Jesus. Por causa do meu pecado, por causa do teu pecado que estava sobre ele, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados. E pelas pisaduras que ele sofreu, nós fomos sarados. É assim que Deus, ele vem para mim e ele vem para você nesta manhã. Que Deus venha aí operar de uma forma maravilhosa na tua vida, na vida de sua família. Que Deus venha te sarar, curar, libertar, fazer uma obra magnífica na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Receba o melhor de Deus nessa oportunidade. Que você tenha aí uma semana excelentíssima na presença do glorioso Deus de Israel. Quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pelo teu socorro. Muito obrigado pelo teu carinho, pelos teus cuidados, ó Pai. Nesta manhã, Pai, não é diferente, nessa semana não é diferente, Pai. Nós continuamos, ó Pai, a precisar do Senhor. Nós continuamos, ó Pai, a precisar, Pai, da tua boa mão, Senhor Deus, para conosco. Então venha, Senhor Deus, esteja nos ajudando, nos capacitando, pois necessitamos, ó Pai, continuar, ó Pai, a batalhar, continuar, Senhor Deus, a estar enfrentando os nossos inimigos
diários, assim como Jonatas, Pai, ele foi, aleluia, à guerra, ele foi além, Pai. Nós precisamos também, Senhor, nesta manhã, Pai, ir além. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, que venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, Pai, onde quer que estejamos, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, que sejamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vitoriosos, para a honra e para a glória do Teu nome. Então, ó Deus, nos dá fortaleza, Pai. Nos ajuda, Pai, nos capacita, Pai, nos sara, nos cura, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, faça toda a diferença na nossa vida, pois nós depositamos a nossa confiança no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, a paz do Senhor a todas as amadas irmãs, a todos os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado pela live, e que Deus esteja aí abraçando as amadas irmãs através do seu Espírito Santo. Recebe aí também um abraço do pastor Carlos. Uma boa semana para todas vocês. Agora o pastor Carlos tem que terminar a live, tomar um cafezinho e depois partir por trabalho. Amém? E mais logo, ali para as 19 horas, nós estaremos na Água Santa, trazendo uma palavra lá, o convidado para estar ministrando na igreja de Água Santa, a igreja Assembleia de Deus, e que os irmãos estejam orando aí em nome de Jesus Cristo para que vidas sejam salvas, libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Então fique na paz, em nome de Jesus Cristo. Quero empretar a bênção apostólica para estar abençoando a tua vida. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus. Toda vez quando eu termino a live, dá vontade de ficar mais por causa de vocês, mas tenho que ir, tá? Deus abençoe, fica na paz.